Olá pessoal, tudo bem? Cuidando-se é muito importante se cuidar nesse momento. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, colocando aquelas habilidades que já vimos na prática, como ela acontece realmente na sala de aula. É claro que com base numa teoria. Porém, nós vamos tentar trazer à luz uma expressão que muitos com certeza já ouviram falar. Não existe tempo pedagógico perdido. Eu acredito que você já ouviu falar, não é? Então vamos lá então para as competências na prática. Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um modo ou de muitos. Todos nós envolvemos pedaços da nossa vida com ela. Para aprender, para ensinar, para aprender e ensinar. Para saber, para fazer, para ser ou para converter. Todos os dias misturamos a vida com a educação. Carlos Rodrigues Brandão. Hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho no estudo junto com o professor Nilson José Machado. Natural de Olinda, Pernambuco, fez licenciatura em Matemática na Universidade de São Paulo, USP, mestrado em Educação, História, Política, Sociedade na PUC São Paulo e doutorado em Educação na USP. Por mais de 7 anos, foi chefe do Departamento de Metodologia de Ensino e Educação Comparada do FEUSP. Autor de muitos livros sobre a educação. Professor titular da Faculdade de Educação na USP, onde ministra cursos livres, seminários de estudos em epistemologia e didática e seminários de ensino de matemática, desde 2008. Orientador de alunos de mestrado e doutorado. Coordena ainda o grupo de pesquisa de estudo em epistemologia e didática. A abordagem do professor Nilson, ela é muito prática. E ele usa a palavra ou os verbos para definir a nossa prática em sala de aula. E aqui nós temos, com base no livro Educação, Cidadania, Projetos e Valores, um capítulo denominado Conjugar os verbos fundamentais na prática docente, coordenadas para o ato educativo. Vamos lá começar então pelo mais simples, a ação. Quando nós estamos ali no planejamento da aula, o que nós estamos ali é planejando uma ação. E ao planejar a ação, temos que ter consciência. Mas como que se dá essa consciência? O primeiro ponto é a adaptação. Nós temos que pegar ali o material que nós temos, bruto ali, que é a teoria em si, adaptar de tal forma que possa ser captada pelos alunos. E para isso usamos de dedução. E também transformação, além de conservação. Então, o adaptar, deduzir, transformar e conservar faz parte dessa ação com consciência, ou seja, mirando um objetivo final. Educar é, com consciência de si, agir. Vamos conjugar, então, os verbos no exercício da prática docente. Mediar, mapear, fabular e tecer. Esses 4 verbos são muito importantes quando estamos ali na elaboração da nossa aula para a ação na sala de aula. Vamos compreender melhor então. Como conjugar o verbo mediar? Conflitos e interesses. Como conjugar o verbo mapear? Relevâncias e valores. Como conjugar o verbo fabular? Narrativas e argumentos. Como conjugar o verbo tecer, com significados e compreensões. Mediar conflitos e interesses, vamos aproximar um pouquinho isso. Nós podemos fazer por meio de projetos e realidades, a partir de sensibilização e problematização, por meio da argumentação e negociação. No caso de tecer significados e compreensões, partimos
de redes, centro de interesse, metamorfose, múltiplos recursos, formação permanente. Vamos tentar aqui entender esses 4 pontos, de conjugação do verbo tecer, significados e compreensões. Nós conhecemos os alunos da sala de aula, mesmo que seja só naqueles instantes em que estamos na sala. Qual é o centro de interesse? Qual é o maior foco de interesse? E, para tanto, nós precisamos metamorfosear, ou seja, transformar aquilo que nós sabemos, aquilo que nós temos controle, domínio, de tal forma que se torne palatável para o aluno e ele consiga transformar aquelas informações que estou passando em um conhecimento. E, para tanto, eu preciso usar múltiplos recursos. Hoje, com a disponibilidade tecnológica na sala de aula, por meio de vídeos, por meio de desenhos animados, por meio de trechos de filmes, por uma apresentação bem feita, buscando então atrair a atenção do aluno, colocando coisas inovadoras, realidades que muitas vezes não estão ao alcance do aluno hoje, com o referencial ou com a ajuda da tecnologia, das muitas mídias que nós temos disponibilidades nas escolas, mostrar a realidade de uma forma mais presentes em outras realidades, que não só a dos alunos. Porque quando nós estamos lá conscientes da ação que estamos planejando, nós temos que abrir a possibilidades do aluno perceber novas perspectivas de futuro, novas perspectivas de vida. Claro que para isso nós precisamos de uma formação permanente. Ainda em tecer significados e compreensões, nós temos o que o professor Nilson chama de cadeias, ou seja, decompor aquilo que nós temos como teoria. Para isso, precisamos das chamadas habilidades de suporte. Não podemos apresentar o tema, apresentar a nossa aula, tudo de uma vez. Ela precisa ter uma sequência, uma seriação. É isso que nós chamamos de sequência de aprendizagem, para que, no conjunto, se tenha uma formação completa. Mapear relevâncias e valores, e aqui entram as tecnologias. Como se dá esse mapear? Nós precisamos de dados, ou seja, a acumulação da historicidade. Nós precisamos ter suporte para criar o que eu denomino como gatilhos cognitivos, de tal forma que, ao apresentar determinado tema, outros estejam relacionados dentro dessa historicidade. Informações. Usar os veículos de comunicação, uma notícia, jornais. Eu costumava trabalhar muito com jornais na sala de aula, trazia jornais para os alunos, 9º ano, 1ª série, 2ª série, 3ª série, porque esse contato com o material impresso é muito importante para os alunos. Muitas vezes eu usava esse veículo de comunicação, quando não um vídeo que tem disponível na internet, que ele possa então perceber outras realidades, o conhecimento. A partir daí então apresentar as teorias, mas também hipóteses possíveis e ainda inteligência, ou seja, pessoas e projetos. O que dentro de um contexto tem a ver pessoas e os projetos? As pessoas que estão relacionadas ao vídeo, à notícia, com a minha vida. Como eu posso, a partir daí, desenvolver projetos ou, no caso, como nós já estamos vendo aí, possibilidades de sala invertida, de gamificação, ou seja, nós temos vários recursos aí para explorar as tecnologias a partir dos valores fundamentais que estarão lá desde a elaboração da aula e o desenrolar da aula. Nós vamos falar mais para frente sobre avaliação, e quando nós falamos sobre avaliação, essa avaliação tem que ser constante a cada aula, no olhar, no observar como o aluno está recebendo aquilo,
Será que eu não estou complicando muito? O que eu posso fazer para facilitar àqueles alunos que estão distraídos porque não estão entendendo muitas vezes o que eu estou falando? E aí o que acontece? Nós temos dois focos de distração. Aquele que não entende absolutamente nada do que se está falando e a partir daí ele vai tumultuar porque ele não está entendendo, ele não quer dar o braço a torcer que não está entendendo, ele não pergunta, não fala, não entendi, então ele vai conversar, ele vai tumultuar. E aquele que já conhece, que é rápido na aprendizagem e a partir daí então ele se desinteressa pelo tema. Esse cuidado nós temos que ter, por isso a avaliação deve ser constante durante a transmissão das informações, durante a aula. Ou seja, nós temos que usar tecnologias em máxima capacidade. Fabular, narrativas e argumentos. Aí se dá a interação. É nesse momento que nós demonstramos para os alunos as habilidades que estão sendo trabalhadas. Desenvolvendo o tema é que nós conseguimos demonstrar. Mas os alunos têm que estar conscientes dessa demonstração. Tem que ser chamado a atenção deles para que eles, presta atenção como estou raciocinando, como estou passando. Vamos analisar a leitura, se é uma leitura que está sendo feita, como o autor se colocou no texto. Ou seja, fazer uma leitura lenta. Muita gente paga muito caro para fazer a leitura dinâmica, ler livros em horas. Qualquer dia nós temos que fazer curso para... Ao contrário, uma leitura lenta, pausada, comentada, dialogada. Fabular, narrativas e argumentos se dá pelo historiar morais e valores, que não importa o componente curricular que você leciona, morais e valores estão ali, presente. Informação narrativa, efemeridade e permanência. A informação ela tem que ser passada a partir de uma narrativa e a história, que ainda permanece. O passado contextualizado de forma que o aluno possa perceber esse passado no presente, porque existe essa permanência. Narrar o tácito e o explícito. A narrativa tem que ser dada de forma que o aluno perceba aquilo que está realmente posto, explícito, sem criar ficção, elaborar histórias mirabolantes, mas colocar o explícito na narrativa. A ação docente ela se estabelece a partir de simetrias e assimetrias. Como assim? No mapear, simetria, tecer, assimetria. Simetria fabular, assimetria mediar. E com isso nós buscamos sempre o equilíbrio entre a conservação e a transformação, a cultura e a educação, a igualdade e a diferença, tecnologias e valores. Quando eu estou falando em valores, eu estou dizendo que tudo aquilo que eu julgo bom ou mal, eu estou atribuindo valor. E aqui então nós encerramos nosso vídeo a partir daquilo que eu compreendo como dever docente. Qual é o dever do professor? Oferecer ferramentas e matéria-prima aos estudantes. Ferramentas para entender e a matéria-prima para o desvendar, com a ajuda das ferramentas oferecidas, de modo que o próprio aluno construa o conhecimento para bem decodificar as informações que inundam a atualidade. É dessa forma que eu percebo o dever docente. Transmitir informações, auxiliar os alunos, a partir de ferramentas cognitivas, de tal forma que ele consiga desvelar a informação. É dessa forma que eu conjugo os verbos que acabamos de ver. É isso aí, pessoal. Chegamos a mais um final de vídeo. E, como sempre, continuo a insistir que vamos juntos, Coloca aí as dúvidas, onde nós podemos aprofundar mais, apresentar novas teorias, novas possibilidades de recurso teórico, tudo que é novidade é bom, a gente vai estudar, se debruçar no assunto. Próximo vídeo a gente vem com uma terceira parte de habilidades, no caso aí, vamos falar um pouquinho sobre as habilidades socioemocionais ou competências socioemocionais,
porém voltadas para a profissão docente. Aguardo você. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.